Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu tô com o Jonathan Emer, da Limerpac. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, Jonathan. Rapaz, sempre nós que agradecemos, é sempre um prazer conversar, né? Como a gente está falando aqui, até conversa às vezes demais e tá perto de pessoas como vocês, né? Eu já vi o podcast de vocês. Relembrando também que o Edvander aqui da Limerpac esteve aqui, falou muito bem, então para mim é um prazer estar com vocês aqui também. Pô, o prazer é todo nosso. O Edvander estava falando agora fora do ar, gente boa pra caramba. Deu um presente que a gente deu briga o presente aqui. Todo mundo queria a tábua de carne lá que ele trouxe. E, putz, eu uso... até hoje é a minha tábua preferida, é a que eu uso. Que bom, que bom. Até aproveitar e mandar um abraço para ele. Edvander, abraço, fica com Deus, tudo de bom. Obrigado por ter vindo. Vamos lá. A gente começa o podcast perguntando quem é o Jonathan na fila do pão. Se apresenta aí pra galera. Olha, o Jonathan hoje está com 38 anos, né? Embora às vezes o próprio Edvander, a gente brinca muito lá, falou que eu tô rodando pneu murcho já há muito tempo. Mas o Jonathan hoje é pai, tenho 2 filhos, tenho o Joaquim de 2 anos, o Brian que está com 13 anos, sou esposo aí da Fabiana também. E o Jonathan hoje como empresário, está lá na Limerpac, representando a Limerpac como CEO da Limerpac hoje, uma empresa aí de quase 80 pessoas. Estou lá com o meu time executivo e isso é um overview aí do Jonathan. Que legal. E você nasceu lá em Limeira mesmo ou não? Nasci em Limeira, sou limeirense, já tive vontade de vir até nessa cidade aqui, morar nessa cidade, acho uma boa cidade, até digo que temos planejamento de estar aqui com a Limerpac, que é uma cidade para nós muito importante. Mas sou limeirense, até hoje não saio de lá. Que legal. O Limeira é legal pra caramba também, né? O João aqui, que é meu sócio, é de Limeira. E aí eu já fui para lá em outras ocasiões e fui uma vez para almoçar na casa da avó dele. Pô, puta cidade bacana, cara. Limeira, eu até gosto de falar que às vezes nem o limeirense sabe, viu, Adriano? Mas Limeira, hoje a capital aí do folheado, das semijoias, né? Ninguém sabe, mas Limeira, ela perde, para ninguém no Brasil, só perde para a China. Não. Hoje o PIB aí do semijoia é bem representado lá. Tem bastante, até nós brincamos, se alguém falar que é limeirense e nunca soldou uma joia lá, uma semijoia, ou nunca fez uma montagem, aí a gente fala que é mentira. Porque todo mundo tem que começar fazendo isso. Você já soldou uma semijoia? Já soldei, inclusive eu falo para todo mundo que a mãe do Edvander, que é a minha tia, ela deu a oportunidade para mim soldar com 8 anos. Que legal. Né? E foi a primeira vez que eu fiz primeira vez que eu trabalhei com 8 anos, caí até tinha aquelas latas antigas de arroz e feijão, caí, queimei minha sobrancelha, mas foi minha primeira vez e até os 15 anos é bastante serviço desses informais que tem lá. E ela trabalha nessa área? Sempre trabalhou nessa área de semijoia? Sim, né? Na época, sim. Na época, a minha tia Nazira trabalhava bastante, tinha equipe, né? Nessa época tinha bastante gente. Hoje diminuiu um pouco, né? A entrada da China também diminuiu um pouco, mas agora ela trabalhou por uma época, agora não. Agora ela está mais aposentada, mais cuidando dos netos, dos bisnetos. Boa. Bom, aí você nasceu lá em Limeira, e aí como que é? Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. O que você estudou? Como é que foi esse desenvolvimento aí do Jonathan como profissional? Vamos lá. Comecei bem cedo, como falei para você, né? Minha primeira experiência com 8 anos, nós viemos eu como Edvander, como muito pessoal da Limerpac, né? A gente bate bastante nessa tecla, né? Que tudo é possível. E comecei com 8 anos então, né? Nessa parte, até os 13 anos, 14 anos. Depois trabalhei bastante também na área de construção, que é uma paixão minha. Eu gosto bastante de construção mesmo. Falo que é até um hobby, né? Às vezes eu adorava sentar piso, adorava sentar azulejo. E, Adriano, eu trabalhei até uns 15 anos, depois tem uma empresa lá também de extintores, que se chama Carverex, trabalhei nessa empresa de Carverex. Tive a oportunidade também de trabalhar, depois que saí da Carverex,
numa empresa que tem lá em Limeira, que chama Ondapel, que faz papel ondulado. Foi a primeira vez que eu escutei a sigla PCP, Programador Controlador de Produção. Trabalhei por uma época nessa empresa. Depois fui trabalhar em material de construção. Cheguei a ser gerente de material de construção. Trabalhei acho que 7 anos. E um dia o Edvander me chamou para mim ir lá na empresa e foi até legal. É uma coisa muito interessante. Cheguei na Limerpac e eu perguntei para ele, tinha saído do material de construção, e perguntei para ele, qual vaga que você quer que eu trabalhe aqui? Ele falou assim, não sei, eu só quero que você trabalhe aqui. Foi bem interessante. Trabalhei como comprador na Limerpac, depois como comprador e PCP. Fiquei uma época e depois 3 anos trabalhando na Limerpac, veio o convite para mim ser diretor fabril, onde permaneci até o ano passado como diretor fabril. E depois, agora ano passado, foi por convite do Edvander mesmo, ele me chamou para ser o CEO da Limerpac. E eu brinco também assim que também fiz para responder a tua pergunta a respeito das faculdades, eu fiz um curso Mastermind lá em Limeira, e é legal que com vários empresários, tive a oportunidade da minha turma ter vários empresários de Limeira, enriquecedor para mim. E aí, na hora de se apresentar, eu falei que eu vou responder da mesma forma para você. Eu fiz aquela faculdade, quem quer consegue. Sei qual porque eu não tenho curso superior, né? Mas graças a Deus, todo mundo lá no Limerpac tem. Eu sou o único. Não tenho, tem vários técnicos, né? Eu gosto muito de curso de imersão que você entra e faz, mas não tem. Legal. Eu também não sou formado. Eu estudei, eu gosto bastante de construção também. Meu pai, ele tinha uma empresa de pintura. Então, quando eu era criança, não pode, né? Mas quando eu era criança, eu invernizei muita porta, lixei muita parede. Então, eu ia lá ajudar, né? Tal. E aí eu entrei na área de marketing, eu tinha 13 anos, fui trabalhar numa lista telefônica que era do meu tio. E aí comecei a aprender como é que fazia a parte de arte gráfica, aí diagramação de lista, depois revista, depois jornal, aí fui trabalhar em agência. Então, tudo que eu fui aprendendo meio que na raça. E aí, quando eu iniciei a Beats, aí eu comecei a fazer uma série, já fazia, né? Mas comecei a fazer uma série de cursos técnicos que são mais mão na massa. Como que você resolve determinado problema? Então, você tinha o problema, ia lá, vamos resolver dessa forma. Agora processo, resolve dessa forma. Isso, resolve dessa forma. Então, fui aprendendo tudo na parte técnica e aprendizado no próprio mercado, né? E aí é curioso. E aqui tem muita gente formada, não é todo mundo, mas uma boa parte das pessoas são formadas em suas áreas de atuação. Mas é curioso como a parte de marketing, eu estava vendo até uma entrevista de uma headhunter falando que é muito difícil você qualificar o profissional de marketing apenas por aprendizado formal. Que esse cara tem que ter uma série de cursos técnicos, porque o que aconteceu há 6 meses atrás já é notícia antiga. Então, como é que você faz um curso universitário para conseguir dar conta dessa velocidade de aprendizado e mudança de mercado? E aí ela estava falando disso, que a maioria dos caras que são mais antigos na área de marketing e que dão resultado, geralmente não tem formação universitária. Eu acredito muito nesse sentido também. Não estou descredibilizando o estudo formal, acho que não é demérito, mas também, se eu puder aconselhar, estudem, façam faculdade, que acaba sendo um caminho mais fácil. Você pega vários atalhos, né? Não é que nem a gente vai aprendendo ali na raça no dia a dia, né? E aí, eu estava vendo um estudo lá de vários empresários que deram muito certo, nenhum deles tem lá formação universitária, o que é muito curioso, né? Sim, inclusive o Edvander não tem também, viu? Não, tudo na raça. Acho que ele pegou e comentou que ele também fez Senai. Lá na Limerpac tem 95% do pessoal tem Senai, uma
uma escola de muito... Nós colocamos muito crédito, né, nessa instituição, o Senai. Sempre estamos conversando com o pessoal lá. Mas eu acredito também no que você falou, é uma linha de pensamento que é a nossa também. Quando eu falo é a nossa, de alguns diretores, de algum do pessoal, principalmente do marketing também, eu também acredito nisso. Nós já trabalhamos com 8 agências, todas ajudaram muito a Limerpac, mas o maior ganho foi quando nós colocamos um diretor de marketing lá, para vivenciar. E também o perfil da pessoa de marketing. A gente contrata muito pessoal lá por perfis. Nós temos lá o DISC, que é aplicado no pessoal. Então, assim, se você olhar e deixar ficar parado, apenas olhar para a pessoa como se fosse uma habilitação de um carro, é muito bom. Concordo que é bom mesmo. E também, igual você, a gente nunca vai tirar o crédito de quem fez uma faculdade, até porque nós precisamos e a pessoa ela tem sim conhecimento. Mas também olhar para uma pessoa apenas se ela tem ou não, é o famoso canudo, né? E se olhar, porque a gente brinca, numa hora da necessidade, se você está precisando ir para o hospital, você vai pegar a pessoa que sabe dirigir ou apenas aquela pessoa que tem habilitação, só que ainda ela não sabe conduzir o carro, como aquele? Então, existem momentos que sempre cabe os dois para nós, sempre cabe. Então, a gente não tira o crédito, por isso que a gente tem bastante, mas não olha só para isso também. Então, é um ponto de vista nosso. É a parte você contrata mais por perfil e por habilidade técnica do que por formação, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Exatamente. A gente vai por esse caminho também. Acho que me mostra o que você já fez, qual o resultado que teve, e aí acho que isso faz mais sentido para a gente aqui. E eu vejo também uma mudança no mercado de uma forma geral. Agora tem IA, então IA dizem, né, que vai substituir boa parte do serviço intelectual e não sei o que e tal. Cara, quem não tiver a vivência e souber apertar o botão certo, não adianta ter outro tipo de coisa que não seja aquela vivência no negócio ali. E acho que mais do que isso, né, a sede de fazer as coisas darem certo. Acho que é o ponto principal. Não adianta você pegar o Messi, que agora o Messi está um pouquinho mais, já está aposentando, né? Sim. Mas não adianta você ter o Messi no time e o Messi não quer jogar, entendeu? O cara tem que apresentar, tem que estar com vontade de ganhar, né? Sim, nós acreditamos muito nós usamos bastante a IA, temos em tudo que nós temos lá, até o nosso próprio RP também está colocando IA para facilitar, né? Mas não acredito sim que algumas coisas sim, não vai adiantar investir. Não vou falar agora aqui que eu penso, porque acho que é muito raso para mim falar a respeito de algumas profissões que irão sumir, né? Mas assim, acredito que se a pessoa em si ela consegue trabalhar com a IA até para atender a demanda, né? A gente fala tudo hoje ao nosso redor colabora com que as coisas saiam no imediato, no já, né? Eu quero ver uma pessoa que não compra do Mercado Livre e não paga R$10 a mais para vir no full, né? E a pessoa não vai precisar daquilo. Às vezes ela poderia esperar, mas hoje caminha muito rápido. Então, assim, você não tem opção, né? Você tem que trabalhar. Então, nós usamos bastante, né? Mas ainda assim, o crivo da avaliação humana, nós temos um RH, nós temos um DP, nós trabalhamos muito, igual nós falamos assim, dando crédito ali para perfis da pessoa e também capacitando os nossos para entender que o bonito da vida é como se... Eu costumo falar que eu acho muito interessante um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça, cada peça se encaixa no seu devido lugar. E ninguém fala que peça X do quebra-cabeça é mais importante.
o quebra-cabeça em si, o todo, ele é único quando ele está pronto. E assim que nós pensamos lá. Então, todos são importantes na Limerpac e todos são uma peça desse quebra-cabeça. Perfeito. Cara, essa parte de IA, né? Quando isso começou, eu dei uma examinada tal, e sem muito conhecimento técnico, falando, isso aí escreve igual o Washington Oliveto, o Nizam Guanais, grandes publicitários e tal. E aí eu fui lá, imputei um texto lá, falei, faça isso. Cara, não veio um texto muito bom, não veio um texto persuasivo, veio um texto que era mais do mesmo do que tinha já na internet, não era nada de muita novidade. Então, durante um período eu fiquei totalmente desacreditado nesse sentido. E aí depois eu comecei a estudar um pouco mais a fundo e tal, e aí comecei a avaliar e falei, realmente faz sentido a gente começar a usar. Por quê? Quando a gente fala do mercado de marketing, do mercado de publicidade, comunicação de uma forma geral, a gente começou com isso lá junto com um jornal em Londres, que vieram os corretores de jornal, tipo corretor de imóvel, veio o cara que era corretor de jornal que vendia o anúncio e ganhava uma porcentagem. Esse corretor de jornal era um cara só que vendia anúncio no jornal, aí veio um que era mais esperto e falou, se escrever um texto mais persuasivo, o seu anúncio funciona mais. E esse cara começou a ganhar mercado. Depois veio o outro e falou, não é só o texto, você tem que escrever o texto e fazer uma arte que vá reforçar a mensagem. E esse cara começou a ganhar mercado. E aí veio o rádio, enfim, todo o aparato de mídia que foi se construindo dentro nesse sentido. E aí a publicidade em si, ela foi aumentando o escopo de coisas que entregava. Então, agora entrega o texto, entrega o design, entrega também inteligência de mídia. Aí começou a entregar pesquisa de mercado, começou a entregar planejamento, começou a entregar isso, veio digital, começou a entregar digital. E aí virou algo gigantesco ali, muito complexo. E aí quando você vem para IA, o que eu acredito hoje? Tudo aquilo que é automatizado, tudo aquilo que você tem que fazer porque é produção, produtividade, aquilo a IA vai fazer e vai fazer melhor do que qualquer um. Agora, ela tira das empresas de marketing a necessidade de produção. Não a necessidade, mas a carga produtiva. Então, ela reduz um pouco. Mas quem que compra marketing por produção? Ninguém. Você compra porque você quer ver o resultado, não é? Sim. Ninguém compra, eu vou comprar porque eu quero ver você fazer 10 anúncios. Não. Você compra porque você quer sair do ponto A e para o ponto B, geralmente com o objetivo de crescimento. Sempre foi sobre isso, né? Sim. E aí um monte de gente, não, porque agora esse negócio de agência não vai para frente, não sei o quê. Falei, vamos aos fatos, né? A IA vai ajudar você a pegar a sua identidade verbal que você produziu e deixou lá no arquivo, deixou no PowerPoint e nunca aplicou. E aí com o IA vai ser muito mais simples de você aplicar a identidade verbal. Com o IA vai ser muito mais simples de você fazer uma pesquisa de concorrência. Ou você pode fazer uma pesquisa de concorrência e aí vai ser muito mais fácil você processar e entender ali quais são os comparativos. Se tem correlação, se não tem. Então, assim, o profissional de marketing que de fato entende de marketing e tinha várias coisas na cabeça e não conseguia executar por falta de braço, hoje esse cara vai conseguir testar e testar com muito mais velocidade e com muito mais qualidade. Agora, o cara que era focado só em produtividade, só em produção, em entregar anúncio, esse cara vai ser substituído. Então, na minha opinião, ela vem para ajudar o ser humano, para ser um assistente do ser humano, para conseguir entregar produtividade e deixar para o ser humano aquilo que o ser humano tem a maior competência, que é a parte da intuição, do pensamento analítico. Você, de fato, vai conseguir colocar aquilo que você manja no papel. Não no papel, né? Na internet. Sim, né? De forma geral. Exatamente. O que você pensa sobre isso? Você acha que é mais ou menos por aí? Como que vocês estão aplicando IA lá? Não, eu acredito também, o que você falou é exatamente isso. Eu acho que a IA, ela tira mesmo, né, para não ser repetitivo, ela consegue fazer o trabalho repetitivo, né? Então, assim,
Depois desse podcast, que a IA de alguma forma se transcrever, ela sabe. Agora, então, ela mexe com o passado, né? E tem muita coisa do passado que dá para você, que ela consegue pegar e ela consegue formalizar alguma coisa para o futuro, né? Mas, assim, tem alguma coisa que eu acredito que está dentro do ser humano que jamais ela vai conseguir, né? Jamais que ela vai conseguir. Que são as boas ideias que, às vezes, não provêm daqui da Terra até. Então, como é que a IA vai saber disso daí? Não sabe o que vai acontecer, porque o futuro não pertence a nós. Então, assim, substituir jamais. Agora, deixar mais fácil, deixar igual mesmo, tá lá mesmo. Hoje a gente tem um robô que a pessoa vai perguntar, faz uma pergunta que ajuda até os nossos clientes. De vez de ele esperar um atendente para falar, para responder que o cartucho que ele está usando lá, a voltagem dele é 8.8. Por que ele tem que esperar? Não vai mudar, não precisa de um ser humano. Isso daí já está escrito, não vai mudar. Então, o que não muda, eu acredito que é o caminho, né? Mas, como você falou, principalmente eu acredito que as agências que têm... Já conversei com pessoas que ficam um pouco com medo, mas eu acho mais quem tem que ter medo é quem não tem a criatividade. Porque para o criativo, não tem IA que... Não tem. Ela é criativa, ela é. Mas assim, você tem que estar ali. A IA não está vendo o seu olho agora, ela não está enxergando nesse momento. Pode ser que cada vez vai melhorar? Vai melhorar. Tem coisa que a gente nem sabe o que está rolando no momento, né? Mas eu falar assim, se tudo ela conseguir fazer, ela está conseguindo, chegou até nesse momento. Tem ideias que não vêm aqui da Terra. Para essa, não tem IA que vai conseguir. Então, tudo, acredito que não. Mas para o trabalho repetitivo, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que é muito mais um assistente, né? É alguém que substitui o estagiário. Você vai falar para o estagiário, pesquisa para mim quais são os 3 principais pontos comunicados em empresa A, B e C. Aí o estagiário ia lá, abria e tal, vai falar, mas printa para eu, né, facilitar para eu ver e tal. Então o estagiário ia lá e fazia isso, demorava 2, 3 horas. Você vai lá, pega na IA e fala, quero isso, isso e isso. Ele vai lá e te traz ali na hora. Cabe a você ler e ver se faz sentido e ter aquele crivo de um profissional que é da sua área de atuação, de marketing, de engenharia, qualquer outra área, para conseguir entender se aquilo é bom ou aquilo é ruim. Então, você vai fazendo uma curadoria ali de qualidade, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Sim, e até tomar cuidado, igual você acabou de falar, um ponto bem interessante, senão você cai em descrédito. Porque hoje, quem está inserido, quem usa muito IA, a própria formatação dos textos, se vier da mesma forma, você já sabe que foi uma IA que fez. Não estou falando que cai em descrédito se o conteúdo for bom. Tá ok, né? A pessoa procurou, colocou o prompt certo, procurou no lugar certo. Mas, às vezes, se você não tiver o cuidado, a pessoa sabe que atrás de tudo isso tem um profissional Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu acho que isso cai em descrédito, principalmente para algumas empresas, para algumas agências. Senão a pessoa fala assim, o que ele está fazendo eu posso fazer aqui, né? Não é esse cuidado, faço eu mesmo, dá para fazer. Então, assim, eu acho que como assistente, ela é muito boa, não tem como deixar, né? No carro, quando eu estou viajando, nós temos feira a partir de amanhã, e às vezes quando eu estou viajando sozinho, eu coloco algumas coisas lá, alguns documentos dentro, peço para ela gravar e vou conversando com ela. O que você acha disso? O que você acha? Tá escrito, porque tem coisa que hoje você não tem nem tempo de ler. Então ela vai lendo para você vai fazendo pergunta, contratos. Então, assim, mas tem que ter cautela. Se você deixar a IA na frente, né, eu acho que não, dado momento, você vai cair em descrédito e aí, às vezes, é uma chance só que você tem, né? Cai um descrédito dependendo do que você fez. Aí você, pronto, não tem mais confiança se você estiver vendendo um serviço, principalmente. Fora o entendimento de jornada de compra, né? Então, antes você pegava, tagueava a jornada de compra inteira. Então, o cara não me conhecia, me conheceu, passou agora a confiar, converteu,
vendeu, agora ele está aqui dentro da empresa, status A, B, C e tal, e tudo isso está guiado. E aí, quando você ia fazer uma jornada de compra, tanto aqui quanto de cliente, você tinha que exportar todos os dados e ler dado por dado. E aí você ia separando, ó, aqui vem para cá, aqui vem para cá, vem para cá. Até antes de estourar a IA no mercado, a gente tinha algumas ferramentas que a gente tinha desenvolvido que fazia essa clusterização, né? Então, jogava lá, exportava dados, depois tinha essa ferramenta e ela ia, ó, sei lá, viajante frequente, a gente ia dando nomes para essas jornadas, e entendendo como é que isso comportava. Agora você vai lá, exporta, joga na IA, dá a sua tabela de saída e ele já te traz a informação. Então, ó, isso aí facilitou muito. Então, você quer saber que tipo de criativo é mais adequado para o viajante frequente ou para o cara que converteu em XYZ. Então, você vai depurando tudo isso, e facilitou demais. E é aquilo. Se não existe isso dentro da cabeça do cara que está operando, não vai acontecer. Vai ser um profissional Ctrl+C, Ctrl+V, né? Exatamente. E lembrando que quem fez a IA foi o ser humano, né? Não apareceu aí do vento e começou a operar, né? Exato. Deus me livre se fosse isso aí também, né? Então, mas é assim, tem várias vertentes. Eu acho que ajuda, em parte sim, daria para pensar que acaba tirando sim alguns trabalhos, né? Alguns empregos, sim, vai acontecer, né? Porém, também é mais uma forma também de empurrar também o ser humano, né? Hoje até para você pode usar é como uma avenida. Uma avenida tem tudo. Uhum. Tem mercado, né? Tem bar, tem o que você quiser. Tem um posto de gasolina. Você escolhe o que você quer entrar, né? A escolha é sua. Então, a IA é uma baita ferramenta até para o seu aprendizado, né? Você quer aprender, você pergunta ali, e é óbvio, com toda a cautela, porque como pega de várias fontes, você tem que saber operar IA, né? Cada vez mais tem operadores de IA. Se não souber fazer as perguntas certas, ainda também, por enquanto, ainda vai dar ruim, né? Agora, exato, quem sabe fazer as perguntas certas, com certeza chega ao seu objetivo. Agora, hoje, mais do que nunca, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas, né? Sim, as perguntas, exatamente. Bom, agora, tirando a IA de lado, né? Como que foi esse processo de você entrar até se tornar CEO? O que você foi aprendendo no meio do caminho e entendendo que é essencial nessa sua nova posição? Interessante até, Adriano. Acho que é importante falar isso daí. Assim, o que eu percebi na minha jornada quando eu olho para trás, né, desde antes da Limerpac, eu percebi que quando você, independente do lugar que você esteja, qualquer coisa que você olhe para aquilo e tente dar o seu melhor, isso muda completamente. E pode parecer clichê, mas existem coisas no mundo que a receita ainda continua sendo fácil e ainda dando resultado desde os primórdios, né? É aquela coisa de não tem como reinventar a roda. Então, eu acredito assim que o comprometimento não interessa onde quaisquer área de uma empresa, isso chama muita atenção. E eu fui perceber mais na Limerpac o quanto o comprometimento que eu tive em outros lugares, porque em todo lugar que eu trabalhei, eu nunca pedi, até hoje, na minha vida uma promoção. Até hoje. Mas em todos os lugares, sem exceção, desde a minha jornada, desde o meu primeiro emprego registrado, sempre eu fui promovido. Sempre fui promovido, mas nunca. E na Limerpac foi a mesma forma. Fiz o meu melhor. Eu sempre pensava como comprador. Falei, pelo menos o meu salário eu vou pagar aqui com as economias. Eu lembro que eu fiz uma economia num período de R$70 mil nas compras recorrentes. E isso pagava meu salário mais do que um ano.
Então, dar o seu melhor, e uma coisa que eu faço das minhas palavras, né, uma pessoa que para mim que é gigantesca, né, que eu admiro muito, Luciano Hang, né, você S.A. Pensa em você como se fosse a sua empresa. Isso é para todos? Não, não tem problema, não é pecado quem não pensa diferente. Mas dependendo do perfil da pessoa, isso é uma receita previsível. Pensa em você S.A. E foi assim que eu pensava. Eu estou aqui nesse setor de compras, então eu vou fazer as melhores compras para que pague meu salário, para que traga para que traga também ali um benefício para a empresa. E comecei fazendo assim, e óbvio fui chamando o Edvander teve a atenção para isso. Outra coisa também que eu nunca fiz e chamou muita atenção também do Edvander, né? Era que, assim, às vezes tinha coisa que eu não conseguia fazer a tempo, eu batia meu cartão e continuava trabalhando, que eu não achava que era justo a empresa pagar por um aprendizado meu, né? Porque eu acho que uma coisa de todas as empresas que eu trabalhei, todas elas eu saí com conhecimento. Além de eu ganhar dinheiro, além de eu ter... Exatamente. Eu acho que eu sempre achei isso daí. Estava no meu coração, sem o pensamento de eu tô enriquecendo alguém. Nunca passou para minha cabeça isso daí. Então eu tô enriquecendo a mim mesmo, né? Então eu S.A. Então essa jornada na Limerpac, da parte, vamos falar da parte da diretoria, né? O Edvander era presidente, né, nessa época. Então eu acredito que ele, olhando esse meu jeito de ser, é o que ele já também comentou, fez com que fosse crescendo na empresa. E também, assim, você é numa empresa, para mim, como nós estávamos falando, então a pessoa tem que ter um bom currículo, tudo isso é interessante, mas qual é a tua capacidade de desenvolvimento e de resolver problemas? O quanto que você consegue, que entra nas tuas mãos, o fluxo que cai em você e depois que passa por você, sai resolvido. O quanto que você consegue resolver isso daí? A história daquele... vou até falar aqui, mas não sei, eu vou falar a veracidade, mas muito se conta daquele chaveiro lá, do caso do banco, né? Que foi lá em 15 minutos, abriu o banco e pediu 20 mil reais e o pessoal ficou lá, não, isso, 15 minutos? Fechou a porta e falou assim, então vocês abrem aí, né? Então, conhecimento para mim é muito interessante, e eu acho que nessa parte também, o quanto que você consegue ali desenrolar as coisas, o quanto que você consegue produzir, que no final não vai ser tudo isso. O quanto você consegue produzir. Porque a empresa está comprando horas de você, para você retribuir para a empresa. E uma coisa legal da Limerpac é que ela não tem medo de perder ninguém para o mercado por falta de conhecimento, porque nós investimos muito em conhecimento, muito. E até falando para o pessoal, se vocês quiserem abrir uma empresa e fornecer para nós, está tudo certo. Nós até já fizemos isso com até ex-colaboradores, mandando para fora do estado, abrindo empresa para representar a Limerpac. Então, assim, o quanto você consegue, as coisas chegam em você e você transforma o chamado problema em soluções. Isso para nós, para mim, é o que move qualquer empresa. E a questão que você falou do Luciano Hang, né, do Você S.A., também sempre tive essa percepção. E aí tem em alguns lugares, né, que nem na Ambev, tem lá o número 1 da cultura deles é a atitude de dono. Cara, se você não tem a atitude de dono, você não cresce. Você não olha do tipo, o que eu economizei aqui paga meu salário. Você não tem essa visão de que você está dentro de uma área de negócio, você está fazendo negócio sempre. Você não tem essa visão, dificilmente você cresce na sua carreira em qualquer coisa que você for fazer. Você tem que primeiro vender a solução para receber depois esse... E eu acho que assim, nada na vida fica impune. Nem a sua preguiça e nem o seu trabalho extra. Então, se você achar que já tá bom, que, sabe, é aquilo ali, você não vai progredir.
Agora não, putz, agora eu vou me dedicar mais aqui, vou trabalhar até mais tarde, vou dedicar aqui no fim de semana, tal. Cara, se você não ganhar agora, você vai ganhar, uma hora você vai ganhar. E na cabeça até do empreendedor, né? Tem aquela coisa o cara, tipo, abriu a empresa, tal, aí vai, segunda a sexta, de boa, dentro do horário. Às vezes, coloca um monte de compromisso pessoal dentro do seu horário, tal, beleza. O seu concorrente, que abriu ontem, ele está trabalhando 12, 14 horas no dia. Em quanto tempo esse cara vai te engolir, entendeu? Então, eu acho que não tem dia fácil para quem está trabalhando numa empresa ou para quem está tocando uma empresa. Todo dia é um dia de você melhorar, é um dia de você olhar e se colocar à frente de quem está concorrendo com você. Senão também perde a graça, né? Exatamente. E tem uma coisa legal, Adriano, você tocou aí, que é uma coisa assim que eu posso dizer que é um dos meus maiores medos hoje dentro da Limerpac. A Limerpac hoje é até interessante, se você procurar no Google aí agora, né? Qual é a maior empresa de tecnologia TJ no Brasil? Ele vai te responder que é a Limerpac. Isso é legal, fruto do trabalho de todos. Isso é muito importante. Sabe, para mim, qual é meu medo? É você se estabelecer em cima disso e esquecer que, como você falou, que tem pessoas como nós que estão começando agora, que não estão trabalhando só na jornada. Uhum. Então, assim, hoje a Limerpac ela faz em torno de 350 vendas por mês dessa tecnologia e pelo que eu vejo, que eu tenho acesso a 80 hoje parceiros que eu posso dizer, né? Que hoje nós vendemos as nossas tecnologias em white label, em OEM, né? Com a marca do nosso próprio cliente. Então, conheço bem eles e respeito muito eles, né? Não tenho inimigo, tenho concorrentes e que quando sai da Limerpac vira concorrente, mas quando está ali dentro, ali aprendendo conosco do que nós somos especialistas, são parceiros. E eles estão crescendo. E o meu maior medo é isso que eu falo pro pessoal. Vamos ser melhor. Quem está em segundo lugar hoje? Tem alguém em segundo lugar que chega perto de nós quando se fala em tecnologia? Não tem, só dessa tecnologia. Tem várias tecnologias, sim, que tem empresas maiores, com certeza. Mas dessa tecnologia, não. Quem venda 350 em média por mês, não tem. Mas o legal que eu sempre falo, principalmente para o meu time executivo, que é os diretores, é assim, vamos ser melhor do que o dia de ontem. Não vamos deixar de ultrapassar a própria Limerpac de ontem. Uhum. A partir do momento que nós se estagnar, estacionar, nós vamos perder o time. Mas está distante. Não vamos nem pensar nisso daí. Vamos atropelar a própria Limerpac. A Limerpac de ontem, vamos ser melhor. Então, nós estamos em constância. Hoje mesmo comecei mais uma consultoria, né? Adoro consultoria. Adoro trazer pessoas de fora, porque você vive dentro de um quadrado, sim, você vive ali. Nós brincamos que às vezes você nem sabe, às vezes você entra numa sala, você nem vê que é a sala ali que tem aquela sujeira naquela parede, porque você já acostumou e você precisa de alguém para apontar o dedo e falar, tá sujo ali, vamos limpar. Então a Limerpac tem esse dinamismo, então sempre estamos em consultoria, sempre tem alguém ali para nos ajudar dessa maneira. Que legal. É aquilo, né? O Real Madrid só é o Real Madrid porque ganha. Parar de ganhar não é mais o Real Madrid, né? Então, acho que é o ponto que tem que ser observado nas empresas é que você é líder, você é bom até enquanto você está ganhando. Que é uma frase, né? Que acho que tem na Adobe, que eles falam que você é tão bom quanto o seu último trimestre. É isso. Se não continuar sendo bom, você fica obsoleto, o tempo passa e você vai ficando para trás, né? Exatamente. E uma coisa também, assim, não só a cultura interna, não só os seus, aquela coisa, né? Todo mundo, você perguntar na Limerpac, todo mundo é pai da criança. Ela vai falar que é bonito, que a Limerpac é linda, que ela é maravilhosa. Mas é escutar até o seu próprio concorrente. Uhum. É ir na casa do seu concorrente quando ele abre, é ouvir ele falar, né? É você estar lá. Fiz muito disso aí. Estive bastante com meus concorrentes que não são inimigos.
aprendi com eles, também passei conhecimento. Fizemos negócio, como eu falei, vendo para eles revender com a marca deles, né? Uhum. Que é um projeto que nós temos lá que chama Ecossistema, que nasceu já há 2 anos, que é trazer conhecimento para o mercado, que nós pensamos assim, essa tecnologia, quando o Edvander começou, há muito tempo, aí já, mais de 10 anos, então essa tecnologia, o que acontece? Muitos olhavam para ela e falavam que era uma tecnologia secundária, apenas o inkjet serve só para datar em caixa de papelão. E os nossos concorrentes pensavam que era isso e difundiam no mercado isso. Então, quando eu ia vender, às vezes ele tinha passado no meu futuro cliente e até eu trocar a cultura disso demorava. Então, o que nós falamos? Se nós temos boa semente na nossa mão, que está florescendo, que está dando certo, né, provado já vendemos mais de 10 mil máquinas até hoje. Está dando certo. Desde o cliente pequeno, do médio, do grande. É uma tecnologia que cabe em qualquer bolso, né, que atende qualquer nível e consegue. Então, assim, olhando para tudo isso, né, olhando para esses nossos concorrentes que difundia, que não dava, o que nós fizemos? O ecossistema. Vamos treinar esse pessoal e mostrar para eles, né? E foi muito legal quando nós começamos, porque o pessoal, sério que dá para fazer isso? Dá para fazer, né? E existiu um medo dentro da Limerpac, existiu um medo, falar, mas nós vamos entregar todo o nosso conhecimento. Dizem que depois de 8 anos você vira especialista, já faz mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, fora conhecimento em outras tecnologias de codificação, vamos fazer sim. E é legal o seguinte, quando nós começamos a espalhar a boa semente, o vento que bateu no nosso vizinho e trouxe a nossa própria semente para dentro da nossa casa, boa semente. Isso deu muito certo. Então, assim, todo mundo começou agora, tem mais de 80 pessoas falando bem dessa tecnologia agora. E é óbvio, né? A gente toma todo o cuidado para que seja uma concorrência leal. Isso nós prezamos e também temos contratos, né, que rege isso daí, que não precisa acreditar só na nossa palavra. Temos contrato com esses parceiros, mas deu muito certo. Então começaram a falar bem e aí o mercado começou a acreditar mais nessa tecnologia, facilitou para os nossos e para eles. Que massa, que legal. Cara, e como é que hoje vocês estão estruturados na parte de venda marketing? Tanto o departamento de vendas quanto o departamento de marketing. Existe uma divisão entre o que é marketing e o que é vendas? Existe um muro ainda? Porque geralmente as brigas acontecem. Esse lead é desqualificado. Eu gero um monte de lead, vendas não vende. Esse tipo de coisa. Existe essa briga interna? E como que é a estrutura de vocês nesse sentido? Olha, eu acho que nunca vai, enquanto existir pessoas, eu não acredito, Adriano, que isso vai mudar, tá? Acreditar que vai mudar, não. Eu acredito que, assim, toda briga se resolve quando você coloca uma pessoa de frente com a outra. E foi isso que eu acredito que nós resolvemos na Limerpac. Resolvemos falar que resolveu que não existe sim, mas quando você traz o marketing para conversar nas reuniões de vendas que acontecem toda segunda-feira, inclusive hoje aconteceu, interessante que aí você escuta os dois lados, porque existe certo ou errado? Qual que é o certo e errado? Certo e errado, existe certo e errado quando existe uma lei. Né? Para quem acredita na Bíblia, aí existe certo e errado. Para quem não acredita, não é certo e errado. Então é difícil colocar o certo e errado, mas existe dentro da Limerpac você colocar o marketing junto com vendas, o próprio diretor de marketing junto com o diretor comercial hoje, junto com os vendedores, para conversar sobre cada lead mesmo. Por que não foi? Por quê? Para que a estratégia, para que não perde tempo. Né? Porque sempre, mas eu mandei tantos leads quentes para você, mas não é.
Mas como que o marketing enxerga que é um lead quente? Ele está vendendo? Ele está na ponta? E por que também o vendedor em si não conseguiu também ir na frente para um lead que entrou ali e simplesmente existe lead sim que é desqualificado. Quando entra desqualificado, para mim é um lead quando entra lá e fala, eu pensei que você estava vendendo maçã, né? Aí é desqualificado. Mas nós fomos estruturando e quando nós juntamos e a nossa estrutura próxima, principalmente a próxima estrutura, dentro da sala comercial, existe outras salas que todas... Todo mundo vai ficar junto ali, vai ficar vendas e cartuchos, que é separado. Nós temos um departamento hoje que está nascendo agora, que é um departamento que chama HS, que vai abrigar e abraçar o pessoal que está começando com máquinas ali, com tickets menores, que consegue ali abraçar o cliente que é pequeno. Nós temos o marketing que vai estar ali dentro, como eu falei, vendas e cartucho e pós-venda. Então, deixando esse pessoal junto ali, você evita muita briga. Briga quando você está distante. Colocou todo mundo junto, ou você acerta. Vira uma soma, né? Exato. E como que vocês geram hoje, pensando ali na parte de geração de demanda, né? Geração de leads. Vocês têm fazem a atração de novos leads via web, que a gente chama de inbound marketing, e vocês fazem prospecção ou ABM, como que vocês tratam hoje essa geração de leads lá? Olha, quando eu trouxe o marketing para dentro da Limerpac foi na necessidade de aumento mesmo, que nós temos capacidade hoje de duplicar hoje nossas vendas. Então, o marketing, uma boa notícia também que eu recebi do marketing agora, o pessoal adora, né? Quando você apenas você nem duplica o valor de investimento e você duplica as vendas, né? Uhum. E isso, nós duplicamos a venda agora. Legal. Então, é uma parte, eu acho que para mim o resultado, ele é a soma e você não precisa... Quem dá resultado, você não precisa nem entrar muito em detalhes do que você está fazendo, porque é o resultado. Mas sim, Você não quer saber o santo, quer ver o milagre. Eu quero ver o milagre. Então sim, vem sim, o marketing, ele gera vários leads, né? Também existe a prospecção dos nossos vendedores ainda. Existem regras dentro da Limerpac, até para a própria prospecção, que nós acreditamos assim... que é sadio para os vendedores, né, para todos, não para um só. Nós pensamos no conjunto e para a Limerpac, que quando um vendedor está prospectando, tem lá cada um, tem vendedor que tem os mais antigos, tem em torno de 300, 400, 500, né, e você consegue tomar conta de tudo. Então, o cliente não é dele quando ele consegue efetuar a venda. Então, quando ele está no follow-up ainda, está conversando, quando não há conversão, ele fica flutuante para o vendedor em torno de 3 meses. Uhum. Depois de 3 meses, ele volta para a base e outro vendedor pode trabalhar. Então, existe sim a prospecção, eu acredito até que não pode parar. E cada vez mais também, com o fomento até dos nossos próprios parceiros, aumenta também os nossos leads também. Aumenta por causa o povo em si, a credibilidade dos nossos clientes aumentando, fica muito mais fácil. Então, o marketing trabalha em várias áreas e, como eu disse para você, meu diretor ele é muito acessível a ponto de eu colocar uma ajuda por fora de outras pessoas para assessorar ele também. Porque, para mim, quando você entra numa empresa, está dentro de uma caixa. É super válido você trazer uma outra agência. Então, eu tenho hoje uma agência dentro da Limerpac, mas fechamos com uma outra agência também para ajudar. Porque acaba vendo coisa que você não vê. Não está por dentro. Não está por dentro. É só ganho. É só ganho. Eu até acho que o principal benefício, né, de ter uma consultoria de growth marketing ou agência, enfim, é que geralmente a agência... tem várias contas diferentes, por mais que a gente esteja mais na área de indústria e tal, a gente tem indústria, tecnologia, serviços, aqui é B2B raiz, né?
Você está dentro de várias estruturas, entendendo o que funciona, o que não funciona, o que tem de novidade que está funcionando, ou o que tem de novidade que a empresa quer testar, que você já testou, falou, acho que eu não iria por esse caminho. Então, você traz bastante conhecimento, né, quando contrata ali uma consultoria de growth marketing ou de qualquer outra área, né? Eu acho que é extremamente saudável você estar tirando o móvel de lugar e tirando a poeira debaixo da mesa, né? Não, com certeza. E não sei se você concorda comigo também. O interessante é o seguinte, né? Essa fala, quem fala é o Edvander, e eu repito também que eu acho que é muito interessante. Estou aqui com você, né? Hoje nós estamos aqui e nós estamos fazendo esse bate-papo, e quando nós saímos daqui, eu aprendi com você e você aprendeu comigo. Com certeza. Se eu tivesse uma nota de R$100 e você tivesse uma nota de 100, se a gente fosse trocar, a gente teria o mesmo valor. Mas a todo momento que você traz pessoas que você tem crédito, você acredita nele, né? Você crê que ele vai somar com a tua empresa, a pessoa vai sair da empresa, só que ele vai deixar ali um conhecimento. Como eu vou sair daqui e eu adquiri conhecimento, né? Por isso que eu falo, a minha maior faculdade são as pessoas, né? Eu tenho mais de 3.000 contatos no celular. Caramba. Então, assim, eu tenho muito contato mesmo. Isso me enriquece, porque são essas pessoas que estão aí a cada dia vivendo coisas que eu não estou vivendo, que quando eu tenho o privilégio de sentar com elas, eu saio muito mais enriquecido. E é assim que eu vejo uma consultoria. Ela fica um período dentro da tua empresa, dá o máximo, porque é o nome dela que está em jogo, e quando ela sai, o conhecimento fica. Uhum. Então, para mim, é um conselho que eu dou para qualquer um que quer. Nunca deixe de fazer consultoria. Nunca. Faça boas escolhas, né? Mas Exato. nunca deixem de fazer. É aquilo, né? Se eu tenho 100, você tem 100, nesse jogo a gente junto dá 300. Não dá 200. Então. Não é? Exato. Você soma... Os conhecimentos se somam e se multiplicam nesse sentido, né? Exatamente. Isso Eu acredito muito nisso daí. Então, assim, é uma vertente para nós que é muito importante. E quando você tem liberdade, como tem na Limerpac, de a gente sentar numa mesa, principalmente com os meus diretores, e falar para eles assim, eu sinto que nós poderíamos ir um pouquinho mais rápido. Sem a pessoa olhar e achar que você está... fazendo uma crítica para ela, você está criticando sim, né? Algo que você acha que daria para ser mais rápido, e você tem bons gestores, você tem um time desse level altíssimo como nós temos na Limerpac, de eles entenderem e falar assim, não, vamos conversar, né? E deixa o ego de lado. Eu falo que é outra receita da Limerpac previsível para alcançar o que nós estamos alcançando. Você chamar cada um dos nossos diretores. Hoje mesmo, a minha diretora financeira, que é sócia também, a Tatiane Dias, ela estava com uma consultoria, que é uma outra consultoria também financeira. Então, isso é muito importante também. Não basta... Eu acho que as pessoas em si, o time em si, que sempre vai fazer a diferença. Uhum. Sempre, né? Então, nós temos lá na Limerpac esse time executivo formidável, a ponto de colocar o ego de lado e ouvir, sim, outras empresas, né? Como o Vitor já fez 2, 3 reuniões comigo com outras empresas para nós ouvirmos, né? Porque depois eu falo para você, eu gostaria de responder todo mundo no meu LinkedIn hoje. Gostaria mesmo, né? Porque depois você coloca CEO, é uma porta de entrada para todo mundo que fala, não, manda lá quem sabe, né? E eu faço isso também, né? Então, mas eu respondo todos, até hoje eu respondo todos, não com a velocidade que eu gostaria. Mas acredito que o próprio Vitor mesmo veio pelo LinkedIn a algumas empresas, ele atendeu junto comigo, trocou experiência. Como o pessoal fala mesmo, vamos bater um papo, no final se não fechar comigo, eu e você ganhar experiência. Eu acredito nisso, então acho muito importante. Que legal. Cara, e o modelo de remuneração de vendas? Acho que muito se discute no mercado. Se o vendedor ganha comissão ou se ele ganha uma bonificação baseada no salário.
como que vocês trabalham hoje? Não sei se pode abrir também, né? Se não puder, tá tranquilo. Ok. Mas como que vocês trabalham hoje e qual modelo que você mais acredita? Olha, eu acredito o seguinte, né? Que existe a empresa, como eu falei, voltando a falar sobre o quebra-cabeça, ela se forma em seu todo com todas as peças. Mas sim, existe lá as peças, se você está desenhando uma cidade que tem um rio, vamos imaginar que tem ali os seus arbustos ali, então são diferentes, mas faz parte do todo. Então, assim, o comercial em si, quando nós vamos até fazer as contratações, as próximas contratações sempre nós fazemos lá a metodologia DISC, sempre olhamos para o perfil do vendedor e sempre que possível, quando o D e o I são mais altos, a gente gostamos para contratar. São pessoas, né? Eu acho que o comercial ele é diferente. Então, assim, eu acredito na meritocracia e para o comercial eu defendo assim que o vendedor em si, a pessoa que está no comercial, ela tem que sobreviver de vendas, não do salário. Não do salário. O salário do comercial hoje na Limerpac, se fosse ver na média, ele está na média, assim, o que a pessoa recebe. Mas se a pessoa, hoje se um vendedor ele não tiver a ambição, né, no meu ponto de vista, embora existe o diretor comercial, mas o meu conselho para ele é que sempre trabalhe com pessoas ambiciosas. Eu brinco até, se um vendedor falar para mim que R$5.000 para ele tá bom, eu já fico chateado já, né? Falei para ele que ele tem que ganhar no mínimo R$20.000, né? Eu falei assim, R$20.000 só de comissão, né? Eu falei assim, isso é o mínimo que você tem que ganhar aqui para começar. Exatamente por causa disso. Mas eu acredito que na Limerpac, principalmente no comercial, não me lembro, nós temos pessoas lá de 10 anos no comercial. Não estou lembrado de agora, sinceramente, alguém que saiu. Porque eu acredito que é uma equipe que tem que ser bem remunerada mesmo. Quem está no comercial é para isso mesmo. A pessoa ela tem os seus ônus e bônus, e às vezes eu faço algumas brincadeiras com poucas pessoas que eu tenho liberdade na empresa, até por falta de tempo hoje mesmo. Adoro pessoas, né? Mas infelizmente hoje o meu time é executivo. Às vezes quando o pessoal fala assim, rapaz, o pessoal de venda ganha bem, né? Mesmo não sabendo às vezes o valor, né? Eu falo, manda currículo lá. Eu falei, vai para lá. Tá aberto, né? Tá aberto, né? Se você tem essa ambição, né? E sabe que você não vai ter mais horário. Que vendedor que dá o horário vai embora, né? Vendedor tá vendendo a qualquer momento, né? Exato. Qualquer sábado, domingo, né? Os vendedores na praia, às vezes pega férias lá, mas na praia, vai pra praia, tá vendendo. Não existe, né? Depois que você entrou para essa profissão aí, acabou. Você não tem mais sossego. Cara, eu não sou... Eu sempre sou vendedor, mas eu não sou o vendedor da empresa propriamente dito. Eu fui para Orlando, para Disney, há um mês e pouquinho atrás, e eu vendi para um cara lá. Então, tipo, você tá sempre vendendo, entendeu? Sempre vendendo. A minha esposa, quando ela vê tal, daqui a pouco eu tô conversando, daqui a pouco tô vendendo, entendeu? E aí ela fala, pô, mas você não desliga nunca? Eu falei, eu não sei falar de outra coisa, né? Eu sei falar de negócio, de futebol, tipo, as coisas que eu gosto, entendeu? Então, eu acho que é isso. O cara tá de férias, tá vendendo. Tá à noite, chegou uma mensagem, o cara tá vendendo. Então, eu acho que é esse ponto, né? O vendedor tem que ser ambicioso. E existe aquela dorzinha de cotovelo, né? Às vezes o cara fala, pô, mas o cara só sai para tomar cafezinho com os outros. Manda o currículo. Exatamente. Né? Se qualifica para estar lá, então, né? Mas e é aquilo, né? Nem todo mundo quer, né? Exato. E é legal na Limerpac porque, assim, hoje no comercial, nós olhamos bem para dentro da Limerpac quando nós vamos fazer algumas contratações. No entanto que no comercial, nós temos hoje 4 técnicos. 4 técnicos. Então, assim, eram técnicos, aceitaram o desafio.
Então, quando nós abrimos vaga, a pessoa se inscreveu. Tem pessoa que escreveu numa primeira leva, passou alguns meses, agora entrou no final. Então, assim, nós não... Mas nós observamos, sim, olhamos o comportamento, para também não deixar a pessoa se frustrar. Porque muitas das vezes, quando ela sai de um setor e vai para outro, às vezes ela não consegue voltar, né? Mas tem essa liberdade, sim, então a gente fala. E é interessante que eu brinco com alguns técnicos, né? Que às vezes vai para vendas, eles eram técnicos, né? Tinha as reclamações técnicas, né? Dos vendedores, né? O vendedor precisava ver mais, nossa, tinha que ver. Porque uma coisa é controlar a cultura da Limerpac e os processos e procedimento. Outra coisa é você querer controlar o teu cliente. Então, assim, fica mais fácil pelo olhar técnico, ele olha o que está ao redor dele ali e vê que tem controle. Mas eu entendo que, muitas das vezes, às vezes o vendedor, ele fez tudo e não conseguiu. Porque ele pediu para o cliente, né? E não é tudo que você vai falar para o cliente, você não consegue controlar a vida do cliente, você não consegue fazer com que ele tenha o mesmo procedimento que você, como eu falei, certo e errado. Então, tem alguns vendedores que antes eram técnicos que às vezes cometem os mesmos chamados erros que ele falava quando era técnico. Eu até brinco, né? Mas quando você era técnico, você reclamava disso, agora você está fazendo, né? Aí vira risada, tudo, né? Porque é aquela coisa, quando você veste a camisa, você consegue só falar de um setor quando você veste a camisa. Então, nós tentamos essa aproximação, porque não tem como você reclamar da pessoa de marketing, se você não entender marketing, não tem como você reclamar do comercial, do pós-venda, da menina do financeiro que está lá, né? Que o pessoal brinca, né? O financeiro é uma turma mais, né? Não é tão social como o restante do pessoal, né? E é assim mesmo, não tem como, né? São setores diferentes, mas eu acredito que, como volto a falar, todos fazem parte de um quebra-cabeça e o bonito é o quebra-cabeça inteiro. Ninguém gosta nunca vi alguém colocar um quebra-cabeça numa parede, fazer dele um quadro sem faltar uma peça. Jamais vai para a parede em um lugar de destaque se ele não tiver completo. É verdade. Vou dar uma ótima analogia. Cara, queria agradecer sua participação. Obrigado por ter vindo aqui, ter conhecido aqui nosso espaço. O Edvander fez o convite para a gente ir até lá. Se tiver de pé ainda, vamos marcar um dia, vamos até lá conhecer a empresa. E para finalizar, deixa seus contatos, como faz para as pessoas se conectarem com você e como faz para as pessoas se conectarem com a Limerpac. Olha, hoje a Limerpac tem o seu próprio Instagram, eu tenho um Instagram que é CEO _ Limerpac, né, que eu faço alguns meus próprios testes, até mesmo respeitando o próprio marketing da Limerpac, né, para não trazer às vezes os leads para mim, né, então mais faço bastante repostagem. O pessoal consegue sim falar comigo através desse meu Instagram. E com a Limerpac, através das redes sociais, do próprio telefone da Limerpac, que é o 19-3441. Rapaz, deu branco. Não, mas é só entrar no site, né? Só entrar no site. Entra no site, com certeza tem. Né, que eu não costumo ligar para a Limerpac. E pelas redes sociais, pelo próprio site da Limerpac, www.limerpac.com, e com certeza lá você consegue conversar e assim, os próprios diretores da Limerpac também, não é difícil nem conversar com o presidente, como não é difícil de conversar com o Edvander, tá? Não é difícil mesmo, porque nós gostamos de estar perto mesmo para ajudar essa equipe nossa, a nossa equipe de diretores e todos que estão abaixo dele. Então, todos nós consegue comunicação conosco, sim. Perfeito. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou também. Para quem ainda não segue a Beats, se inscreve aqui no canal do Beats Podcast. A Beats também está em outras redes sociais, tudo como beats.digital.
Me segue também, eu sou o Adriano Klump, o Klump é difícil, K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. Eu tô ali em todas as redes sociais, pode me encontrar, pode me mandar mensagem. E se tiver alguma dúvida sobre marketing, sobre a parte comercial, sobre comunicação, publicidade, pode mandar para mim que eu respondo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, valeu e até a próxima.